a tireoide e emagrecimento, ela tá muito relacionada, né? As pessoas muito relacionam, né, a não emagrecer ou a engordar por conta de alterações tireoidianas. E é preciso, sempre para você dar um passo, por exemplo, a questão do emagrecimento, né? Sempre é preciso você entender o que está acontecendo no seu corpo, que é o que eu costumo dizer, né? Porque quando há entendimento, há solução. Então, vocês precisam entender o que acontece, né? Então vamos lá, vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Mensinger e o tema da nossa live hoje é tireoide versus emagrecimento. E eu ajudo mulheres a emagrecerem até 10 quilos em 4 semanas sem passar fome, tá? Então não se esqueçam, quem tá entrando agora, compartilha essa live com quem você sabe que tem problema de tireoide ou não emagrece e põe a culpa na tireoide. Muita gente é assim, eu recebo pessoas assim todos os dias no meu consultório falando: Daniela, eu não tô emagrecendo, procura um probleminha de tireoide aí. Tenho certeza que algo não tá funcionando aí na minha tireoide. Coloca sempre a culpa na coitada da tireoide, né? E será que tem mesmo relação? O que vocês acham? Escreva aí pra mim. Vocês acham que a tireoide ela tem relação com o emagrecimento, gente? Coloca aí pra mim. E é isso que eu vou abordar aqui na live com vocês. Tem gente que fala que sim, né? A maioria das pessoas, né? E no final da live eu vou ensinar vocês a fazerem o teste da tireoide. Então eu vou ensinar vocês a identificarem se há alguma alteração ou não na tireoide de vocês, tá? E aí, gente, falar de tireoide é muito extenso, muito mesmo, porque é um órgão bem central, né? E abrange muitas. Tem relação com todo o nosso corpo, praticamente. Então, eu até trouxe aqui, eu peguei os principais pontos para vocês entenderem de uma forma simples, didática e fácil o que acontece em relação ao emagrecimento e problemas de tireoide e saber identificar por algumas alterações que o nosso corpo vai mostrando no decorrer do dia, no dia a dia, né? E aí, o que eu quero falar para vocês é que vocês sabiam que a nossa glândula da tireoide, quando ela não funciona adequadamente, a gente tem uma queda brusca de energia, né? E isso pode impactar em até 50% na sua perda de peso. E quando isso acontece, você é aquela pessoa que consome diariamente cafeína, consome diariamente açúcar, chocolate, pão, bolo, porque você precisa dessa energia, você precisa dar esse gás. E aí você acaba encontrando sempre na cafeína, né? E nos carboidratos, aí fontes de açúcar. E é isso que acontece, tá? E o maior erro, eu quero já começar nisso, porque é o que eu vejo 100%. 100% das pessoas que têm alguma alteração na tireoide. O maior erro é você pegar o seu exame de sangue e você ir pelo valor de referência do exame, tá? Por quê? Porque assim, você faz lá alguns parâmetros da tireoide, e aí você vê se tá dentro da referência e vai dando um check, né? Check. Ah, tá tudo bem, tá dentro da referência, você tá ótimo. E acontece várias coisas no seu corpo que é nítido que a sua tireoide tá impactando nisso. Mas, como está dentro da referência, para que eu vou mexer? Vamos deixar alterar, né? Ou para menos ou para mais. E para quem não sabe, na área que eu atuo, né, de nutrição funcional, né, medicina integrativa, nutrição integrativa, nós trabalhamos com outros parâmetros, tá? Não tem nada a ver com a referência de laboratório. A gente sempre tem que trabalhar com valores ótimos, tá? Valores otimizados, que nós fazemos ali cálculos onde a gente tem que sempre manter em níveis ótimos. Então, esquece valor de referência. Esquece, tá? Se
ultrapassou o valor máximo ou se tá abaixo do valor mínimo, tá bem gritante. Mas não é porque tá dentro da referência que tá boa. Às vezes eu pego vários pacientes com problemas de emagrecimento, perder peso, vários sinais e sintomas que eu vou falar aqui também, que a hora que eu falo é batata. O pessoal fala, tenho. A hora que eu vou ver os exames, tá até dentro do valor, mas não tá em nível otimizado. E aí, o que acontece? O metabolismo não anda, a pessoa não emagrece por nada. É aquela pessoa que pode viver comendo alface, fazer um jejum intermitente de 24 horas que não perde 1 grama, tá? E é isso que acontece. E eu já vou adiantar que não é genética, tá? Não é porque sua mãe, sua avó, seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, tem, seu irmão, tem, sua irmã, tem, que você tem que ter. Não é genético. O problema de tireoide não é genético, tá? Toda doença, toda alteração no seu corpo nada mais é do que as suas escolhas e hábitos feitos ao longo da sua vida. Os hábitos que eu tenho hoje, né? Os hábitos que você tem hoje, a sua rotina, as suas escolhas, elas não vão estar interferindo agora. Elas vão interferir daqui a alguns anos, tá? Então, o que a gente é hoje, como você tá aí hoje, como você tá na sua casa, você está hoje, é o que você tá trazendo de anos de escolhas, de hábitos de vida, gente. Entendem? Então, a gente sempre tem que pensar lá na frente. Como você vai querer estar, né, lá na frente, tá? Isso é muito importante vocês terem essa consciência. Porque se você não vai tratar, né, ou você cuida da sua saúde, ou depois você vai ter que cuidar de alguma doença. E a tireoide, gente, ela tá relacionada com várias funções do nosso organismo, e eu quero pontuar aqui para vocês, até escrevi as principais, tá? Metabolismo, então ativação metabólica, oscilação de peso, queima de gordura, ciclo menstrual, tá? Pego mulheres, normalmente, que tem alteração no ciclo menstrual e a hora que a gente vai ver é problema da tireoide. Fertilidade, tá? Tem relação com problema da tireoide. Sua tireoide tem que estar muito linda para você ser fértil, conseguir engravidar. Crescimento, então a parte de crescimento, a parte de memória, controle da pressão, digestão. Pessoas que têm a digestão mais lenta tendem a ter alguma alteração da parte de tireoide. Intestino. Vocês sabiam que a parte intestinal, pessoas que são constipadas, pessoas que não vão ao banheiro, não tem uma saúde intestinal bacana, tem alguma alteraçãozinha na tireoide? Tem alguma disfunção, ela precisa ser regulada. E aí o que acontece? Seu intestino tá preso, certo? E aí o que você faz? Passa a vida tomando remédio para ir ao banheiro, chás laxativos, um monte de remédio laxativo, quando normalmente pode ser, por exemplo, uma deficiência de um mineral para tireoide. E a gente consegue regulando essa tireoide, seu intestino fica bom. E você passa a vida tomando remédio. E aí, não perde 1 grama na balança, né? O humor também tem relação com a tireoide, resistência à insulina, estabilidade emocional, né? A termorregulação do corpo. Então, a tireoide ela é importante para fazer a regulação de temperatura do nosso corpo. Então, pessoas que têm as extremidades muito geladas, né? Pé e mãos muito gelados, pessoas que são mais friorentas, ela tende a ter uma alteração, uma disfunção aí nessa parte de tireoide, tá? Então, muitas vezes ela não está funcionando direito. E o que eu tô falando aqui? Não necessariamente você tem um hipotireoidismo, né? Às vezes, gente, você só não tá otimizando a função da sua tireoide. Não é porque ela não tá muito boa que você já tem uma doença instalada. Não, às vezes ela só tá faltando um ajuste. Então, ela falta pouquíssimo, um pouco de nutriente pra gente conseguir controlar e ela alinhar. E eu vou falar agora quais são os principais nutrientes
para uma tireoide, para uma saúde da tireoide. Anota aí. Iodo é o principal, tá? Selênio, zinco, magnésio, ferro, vitamina D e aminoácidos. Sua tireoide precisa dessas vitaminas, desses minerais para funcionar de forma adequada. Não pode faltar, tá? Ah, Daniele, como é que faz? Ou você consome pela alimentação, né? Ou, em alguns casos, a gente suplementa, né? Porque às vezes a gente não consegue alcançar essas vitaminas, esses minerais, às vezes, pela alimentação, ou porque você não gosta, não tem hábito de comer, enfim. E a gente acaba entrando para suplementação. Então, vocês estão vendo que não é nada um bicho de 7 cabeças? É simples. Se não come, suplementa. Fácil. Entendeu? Então, sempre tem que avaliar caso a caso, tá? Mas não é uma coisa impossível. Então, ou você come fontes e a gente vai dosando, né? Vai sentindo a diferença. Ou você suplementa. Tranquilo, entendeu? Tá vendo? Não é nada muito absurdo. E o mais comum de encontrar nessa alteração da tireoide, né, é a hipofunção. Então, a função dela é diminuída, né? É mais fácil a gente ter uma hipofunção do que uma hiperfunção, um hiperfuncionamento. Então, o hipotireoidismo, ele é mais comum. E o que está muito comum também é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, tá? Ela tá sendo muito comum hoje, porque as pessoas, elas não estão tratando a tireoide de forma adequada, e aí ela evolui por uma autoimune, né? E aí é o que eu sempre falo, se você quer emagrecer, né? Se você quer perder gordura, se você quer otimizar esse metabolismo, fazer aquela perda de até 10 quilos em 4 semanas, né? Você precisa primeiro entender como funciona o seu corpo, como funciona a sua tireoide. Entendem? Como tá tudo interligado, para quem não sabe, tá? A tireoide, ela se localiza aqui, nessa parte. Todo mundo nasce com tireoide, tá? E aí, é muito importante eu falar isso para vocês entenderem como é que é o funcionamento, tá? Então, só para vocês terem claro como é que esse órgão ele vai agir. Até porque acredito que todo mundo aí em casa tem um exame de tireoide e é interessante, eu vou falar aqui para vocês darem uma olhada depois, né? Então vocês vão lá. Existe nos exames, né, o TSH, a dosagem de TSH, tá? O TSH, ele vai produzir o T4. O que é o T4? Ele tem 4 moléculas de iodo, tá? Então, T4, ele tem 4 moléculas de iodo. Ele é um pró-hormônio, então o TSH vai produzir o T4. Do T4, ele tem que estimular a produção de T3. Então, é TSH, T4 e T3, tá? Entendam, não para no T4. Tireoide, ela não se resume em TSH e T4. É TSH, T4, T3, que é o hormônio ativo. Só que aí tem o T3, eles são 3 moléculas de iodo, tá? Ligado. E aí, o que acontece? Desse T3, a gente vai para 2 vias, que é importante a gente sempre dosar, tá? A via T3 livre, que é o que vai ativar o seu metabolismo, que é o que vai te ajudar no emagrecimento, é o que vai queimar gordura, é o que vai te manter, né, com energia, enfim. Ou ele vai se converter em T3 reverso. O que é o T3 reverso? Eu costumo dizer que é tipo hibernação. É aquela pessoa que quer ficar sempre dormindo, sempre muito cansada, levanta da cama, já quer ir pro sofá ficar largada. Então não tem muito pique, vive fadigado, não tem muito ânimo, tá? Então a gente sempre precisa ver no que tá convertendo. Então, olhem no exame que vocês têm em casa. O que vocês têm que ter? TSH, T3, TSH, T4, T3 livre e T3 reverso. É isso que vocês... Para você dar qualquer diagnóstico na tireoide, o mínimo é isso. Ainda a gente entra, né, com antitireoglobulina, a gente dosa os anticorpos para ver se não tem uma alteração aí
na imunidade, né, para tireoide, mas o mínimo, gente, para tireoide, do órgão, é esse TSH, o T4, o T3, livre e o T3 reverso. Além de outras vitaminas e minerais que eu falei, iodo, ferro, vitamina D, que é tudo que a gente precisa ver se está em quantidades suficientes para esse funcionamento dela. Entendem? Então, tudo isso você encontra no seu exame de sangue, tá? E, além disso, que é muito importante avaliar, que eu vejo que hoje em dia não dão tanta importância, é a ferritina, tá? Todo mundo, né, acaba tendo esse exame de ferritina, mas ela nunca, dificilmente ela é linkada com a tireoide. Por quê? Porque a ferritina ela vai mostrar o estoque de ferro que você tem no corpo. E lembra que ferro é essencial para o funcionamento da tireoide, tá? E a ferritina também nos mostra, a ferritina alta, ela também vai nos mostrar, além do estoque de ferro, se há alguma inflamação, pra gente ficar ligado, tá? A tireoglobulina é uma dosagem importante também, porque vai mostrar se você tem deficiência de iodo. Deficiência de iodo, gente, ocorre nódulos e cistos. Zinco, selênio, níveis otimizados de vitamina D, esquece. Nível de vitamina D a 30, você tá com deficiência, esquece, tá? São vitaminas e minerais super importantes pro metabolismo, para a função da tireoide. São minerais que a gente precisa ter para nossa imunidade, para a gente conseguir ter um emagrecimento. Então, é importante vocês sempre estarem com esses exames, né, atualizados e tendo esses índices pontuais, entendeu? Eu vejo assim, as pessoas tomando, né, Puran, Sintroid, Eutirox, Levoide, né, várias, né, muitas vezes sem muita necessidade. Né? Por que sem muita necessidade? Porque primeiro você avalia os exames de sangue. Segundo, porque muitas das vezes você tá tomando esses remédios e você continua com vários sintomas de uma hipofunção na tireoide, de uma tireoide que não tá muito, né, muito legal, né? E aí você para e pensa, pô, eu tô tomando hormônio pra tireoide e não melhoro, não emagreço, continuo cansada, cabelo cai, enfim, um monte de sintoma, o que tá acontecendo? E eu vou falar o que acontece, tá? Porque Puran, Levoide, Eutirox, Sintroid, esses remédios para tireoide, o que elas vão fazer? São hormônios T4. Só que muitas vezes o problema não está no T4. Você produz T4. O problema está no T3. Não está convertendo. E aí você fica se entupindo de T4. E o T3? E por que isso acontece? Porque muitos profissionais se baseiam em exames de tireoide, TSH e T4, tá ótimo. E aí vê que tá alterado, vê alguma alteraçãozinha no TSH e taca T4. E aí você toma. Aí, começa meio que não fazer mais efeito. Aí você vai no médico. Aí ele aumenta a dose. Ou ele diminui a dose. E aí fica nessa. Aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Até uma hora que você se sente bem. Aí vai lá, aumenta e diminui de novo. E aí fica nisso, fica nessa gangorra. Né? Gente, pra quem não sabe, eu já tive problema de tireoide. Eu já tomei Puran. Tá? Então, eu já vivi isso na pele. Eu já passei por isso. Eu já tive 4 nódulos na tireoide. Meus anticorpos da tireoide já foram alterados. Eu já tive a Hashimoto, bem alterado meus anticorpos. Hoje em dia tá tudo controlado, meus nódulos sumiram, não tenho mais problema de tireoide, tá? Mas eu falo isso porque eu vivi isso na pele. Então eu tomei, Puran. Hoje, graças a Deus, não tomo mais, né? E aí os sintomas comuns de tireoide, tá? Lembrando
que eu vou ensinar daqui a pouquinho para vocês, como vocês fazem o teste da tireoide para vocês saberem se a sua tireoide está saudável ou não, tá? Então, daqui a pouco eu falo, tá? Sintomas mais comuns, tá? Fadiga e cansaço, cabelos e unhas fracas, tá? Ganho de peso e dificuldade para emagrecer. Sensibilidade ao frio, então pé e mãos muito gelados. Você pode colocar várias meias, luvas e nada aquece. Né? Aquele pé que você entra embaixo da coberta, assim, você encosta na pessoa, a pessoa fala, pelo amor de Deus, você morreu, tira esse pé de mim, tá? Aquelas extremidades bem frias mesmo, tá? Então, problemas relacionados ao intestino, principalmente constipação, tá? Ansiedade, irritabilidade, depressão. Então, problemas relacionados ao humor, tá? Compulsão, pele muito seca, arritmia, então acelera os batimentos cardíacos. Olheiras muito profundas, então essa parte que escura, muito escura, tá? Olha lá, meu pé gelado que sol. Não é normal, gente, ter extremidade gelada, tá? Não é. E isso é um dos sintomas do corpo dizendo, olha, a nossa termorregulação está meio estranha. Entendem? Então eu vejo muito também pessoas com olheira funda, funda, funda. Aí você vai investigar fígado, não é fígado, né? Às vezes tem só uma pequena alteração, aí você vai ver a tireoide. Aí o que acontece? O hormônio ativo da tireoide, que é o T3, ele nunca avaliado, tá? Eu raramente, tô falando aqui sinceramente pra vocês, raramente eu pego um exame de sangue, ó, dá pra contar nos dedos, que tem todos esses, né, bonitinho pra gente avaliar a saúde da tireoide. Raramente, normalmente é TSH e o T4. Normalmente é isso. Não dá, não tem como, né? E aí você tem que pedir, então, todos esses outros pra gente poder avaliar. E aí, o que acontece? Pede TSH, pede T4, vê que tá alterado. Às vezes o T4 nem tá alterado, é só TSH, que às vezes precisa de ajuste. Não necessariamente você tá com um hipotiroidismo ou aquele hipotiroidismo subclínico, né? Quem nunca ouviu? Eu ouvi já muito isso. Ah, Daniela, você tá com hipotiroidismo subclínico. Né? Então, dá aquela ajustada e aí você entra com remédio. E aí você toma eles que são fonte de T4. E, pessoal, ao longo prazo, entendo, tudo que é externo, tudo que vem de fora, o corpo fala assim, mas se tá vindo de fora, pra que eu tenho que ficar me preocupando em produzir? Quer saber? Cansei. Uma hora cansa. E aí o que acontece? Não produz mais. Aí, de fato, você vai ficar refém de um remédio desse, tá? Vocês sempre têm que pensar assim, eu estou tratando a origem do hipotireoidismo, do Hashimoto, dessa hipofunção da tireoide? E não o sintoma, tá? A gente sempre precisa buscar a origem do problema, o porquê que isso está acontecendo. É o exemplo que eu dei logo um pouco antes, né, acima do intestino. Se o intestino ele está travado, não adianta tomar laxante. Eu tenho que buscar a causa desse intestino travado, que pode ser várias. Uma das é o tema da nossa live, que é esse problema de tireoide, tá? Então você sempre tem que buscar sejam sempre questionadores, tá? Ah, você tá com hipotireoidismo, por quê? E não aceitem, é genético. Se alguém falar pra vocês, você tá com isso, você tá com hipotireoidismo, você tá com... Porque é genético. Desculpa, genética não é destino. Tchau, procura outro profissional, tá? É isso que tem que ser. E aí, o que acontece? Mas, Daniela, tá bom. Deficiência de minerais, meus minerais estão todos bons. E por que eu sinto esses sintomas? Por que talvez eu tô com uma alteração na minha tireoide, né? Deficiência de vitaminas e minerais, pode ser sim. Outra que a gente não ouve falar, metais tóxicos. Pouquíssimos profissionais da saúde falam em metais tóxicos.
tá? Quais? Mercúrio, flúor, alumínio, cloro. O que eles fazem? Tem afinidade por receptores. É como se eles entupissem os receptores dos hormônios da tireoide. E aí o que acontece? Eles, ao longo prazo, eles vão caindo a função, vai diminuindo a função hormonal. Demora. Gente, quando dá alteração no exame de sangue, significa que o problema já está instalado há muito tempo. Não é assim, do dia para a noite. Primeiro vem a parte de sinais, sintomas pontuais. Depois começa a ficar mais frequente. Depois que o corpo já não está mais aguentando dar conta, que vai dar problema nos exames de sangue. E se você não faz uma análise excelente do seu exame de sangue, a doença ela vai estar instalada e aí é onde vai aparecer? No exame de imagem. Entendem? E isso, gente, não é da noite pro dia. É a longo prazo. Não é assim, um ano. Não, não é. São anos. É a longo prazo. Você está decidindo hoje como você quer estar daqui a uns anos. Pelos seus hábitos, pela sua rotina. Você vai colher hoje, daqui a uns anos. Tá? Então, agora você está pensando, tô tudo bem. Deixa. Só que isso você vai colher daqui a uns anos, tá? Então, mercúrio, flúor, alumínio, cloro, eles entopem todos os receptores, tá? Outro gatilho que impede a captação de receptores de tiroidianos. Anticoncepcional. Às vezes a sua tiroide não funciona bem porque você começou muito cedo a tomar anticoncepcional, que são bombas de hormônio. Hoje em dia é muito comum. A menina menstruou, o que faz? Vou levar na ginecologista. Ótimo, excelente. Tem que fazer. E aí, o que faz? Ai, não gosto de menstruar, acho chato. Que faz? Então, eu vou te dar um anticoncepcional. Toma mais da pausa. Ah, mas precisa? Não pode ser contínuo? As meninas hoje menstruam muito cedo. E muito cedo estão tomando anticoncepcional. Já nova, super nova, já tem bomba hormonal no corpo. Gente, menstruação, entendam, é normal menstruar. É normal, é de Deus. Deus fez a mulher para menstruar. Mulher que não menstrua não é normal. Não pense que você está fazendo um bem para o seu corpo. Não pense que você está fazendo bem para sua filha entupindo ela de anticoncepcional. Ela vai colher isso lá na frente, não é agora. Agora tá curtindo. Emenda a cartela, né? Não menstrua. Ah, Daniela, mas ela tem muita cólica. Ah, Daniela, ela tem muita dor. Ela tem endometriose. Vai tratar. Ela só não tá sentindo dor porque ela tá tapando sintomas. E aí, mais pra frente, ela vai ser uma mulher que vai ter dificuldade para engravidar. Ela vai ter que passar por cirurgia. Daniela, tem muita cólica. Tem cólica? Por quê? Porque a inflamação tem que tratar essa inflamação. E não é com anticoncepcional. Anticoncepcional, gente, não trata. Só tapa sintomas. Tem que ir atrás do que causa isso. Então, anticoncepcional é um dos problemas de hipotiroidismo. E aí você começa a tomar anticoncepcional, aí daqui a pouco você tá tomando Puran e etc para tireoide, porque vai começar a falhar. E aí você vai engordar muito, tá? E aí você vai começar a ter problemas de ansiedade, compulsão, vontade de comer chocolate, doce, pães. Olha a cascata. Intestino que não funciona. É uma bomba hormonal. Então repensem, tá? Repensem. Eu sempre tenho esse papo com todas as minhas pacientes, ou quando a mãe leva a filha para eu tratar, e eu aviso. Com anticoncepcional vai ser difícil, tá? Todas minhas pacientes me dão um voto de confiança e tiram anticoncepcional. Pergunta
se querem voltar a tomar. Não querem e não voltam. Às vezes elas voltam na médica, a médica fala assim, vamos voltar com anticoncepcional, vamos pôr um DIU? Não volta, por quê? Revigorou a saúde, melhorou tireoide, emagreceu, diminuiu celulite, energia, melhora tudo no seu corpo e intestino. Não volta a tomar, não volta. Muitas tinham problema de endometriose, muitas tinham problema de ovário policístico, muitas tinham problema de cólicas, dores de cabeça absurda. Tudo tratado, gente. Alimentação anti-inflamatória, tá? Alimentação anti-inflamatória. Entendem? É uma teia. Outro ponto que quase 100% faz, usa adoçante. Que tipo de adoçante? Sucralose. O uso de adoçante sucralose pode destruir até 50% da sua flora intestinal. E lembra, intestino ela tem relação com a tireoide. Sucralose, ela destruindo a flora intestinal, acontece o quê? Você tem uma queda na produção de serotonina, você tem uma queda na sua imunidade, você tem uma vontade de comer a mais carboidrato. Por quê? Porque o sucralose, gente, qual que é a fonte dele? Cloro. Vocês tomam cloro no café. E muitas vezes não são gota, é jato. Eu faço, mas quantas gotas? Ah, Daniela, são segundos. Eu conto segundos. É cafezinho com cloro o tempo inteiro. O cloro vai se ligar no iodo, no receptor do iodo, com um efeito cumulativo. E vai ferrar com a sua tireoide. Adoçante ele não emagrece, pelo contrário, ele aumenta os receptores de carboidrato, então faz você ter mais necessidade de açúcar e carboidrato. Tá? Então, para você, se você quer emagrecer, o ideal é você se adaptar o paladar, trocar hábitos, se acostumar com o sabor natural dos alimentos, tá? Daniela, é impossível, impossível. O menos pior é o stevia, tá? Ou talmatina. Xilitol. Xilitol, já saiu alguns estudos recentes que dá alteração na flora intestinal. Tanto é que tem muitas pessoas que usam xilitol e tem muitos gases. Não indico, tá? Já indiquei muito antes, quando lançou, achava massa. Mas hoje em dia a gente vê que não é tão interessante o uso de xilitol. Então, tenta consumir, o ideal para sua vida é você não consumir nada adoçado. Mas se precisar, o stevia ou a talmatina. E acredite, eu sempre tomei café com açúcar, tá? Vou abrir aqui pra vocês, sempre. Minha mãe sempre teve açúcar em casa, né? Não sou filha de nutricionista, então eu sempre comi essas coisas, né? Entrei na faculdade, açúcar faz mal, faz mal, faz mal. Legal. O que eu vou fazer? Vou tomar adoçante. Comecei a tomar adoçante, né? Tomava adoçante, usava anticoncepcional, aquela maravilha como vocês fazem. E aí, comecei a ter problema de intestino, problema de tireoide, comecei a tomar purã. E aí, o que aconteceu? Eu fui refazendo tudo os meus hábitos. E se eu conseguir, você também consegue. Gente, se tantas pessoas conseguem tomar um café sem açúcar, um suco sem adoçar, por que você não consegue? Claro que você consegue. Basta ter força de vontade. Você precisa ir adaptando o seu paladar, tá? Você consegue mudar essa questão do açúcar, você consegue mudar a vontade de um monte de coisa, tá? Mas, gente, o sucralose, ele é danado, tá? Então, se você toma sucralose, entenda que você está se contaminando com cloro. Fora que o cloro, ele tem outros problemas aí de saúde, tá? Todos os metais, eles causam a longo prazo problemas de saúde. Outra coisa, embutido. Quem ama embutido aí? Um salaminho, um peito de peru, né? Um presunto. Gente, eles têm muito nitrito e nitrato, que impedem funcionamento também da tireoide. São cancerígenos, tem muito corante. Então, assim, putz, Daniela, eu amo. Tudo bem que você ama, eu amo tanta coisa e eu não posso fazer tanta coisa. Eu amo muita coisa também. Só que assim, consome ele pontual. Não precisa entrar todos os dias?
Ainda mais se você quer emagrecer. Ficar consumindo peito de peru light com queijo branco é um tiro no pé. Você vai engordar, você não vai emagrecer, tá? Então, assim, os embutidos, consuma com muita moderação. Com moderação não tem problema. Problema, gente, não tá na exceção. O problema está na rotina, no seu hábito. Entendem? Tá? E aí pode também aumentar nódulos. Pessoas que têm nódulos, tanto pode ser em outra parte do corpo, mas principalmente na tireoide, que é o caso aqui, tem relação com resistência à insulina, que tem relação com a falta de iodo, que tem relação com o consumo excessivo de carboidrato. Que carboidrato? Carboidrato industrializado, farinha. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, com adoçante, com açúcar. Tá? Uso exagerado de medicamentos. Por quê? Daniela, o que tem a ver os medicamentos? Por quê, gente? Convido vocês a darem um Google depois. Você vai colocar desse jeito. Pega o remédio que você toma e você vai pôr assim, excipiente. Excipiente no Google. Então, excipiente, vai lá, excipiente Puran. Vou dar um exemplo, excipiente, não sei, do remédio que você toma. E vê do que a cápsula desse remédio é feita. Normalmente, tem talco, tem açúcar de confeiteiro, tem alumínio, tem mercúrio, titânio, lactose. Tem muitos pacientes que têm intolerância à lactose que tomam remédios para tireoide, para pressão, sei lá o quê, e tá todo dia consumindo lactose na cápsula do remédio. Olha que legal, bacana, né? Como é que é a vida desse paciente? Toda problemática. E aí o que acontece? Daniela, eu não sei por que isso acontece comigo. Não sei o que tá acontecendo comigo. Eu já tentei de tudo. Tá? Então eu convido vocês a darem um Google. Põe lá, excipiente de tal remédio. Todo mundo tem acesso. Coloca lá e pesquisa do que o remedinho que você toma todos os dias é feito. Tá? Gente, eu tive, como eu falei, 4 nódulos na tireoide, fiz punção. Quem já fez punção sabe que é horrível. Eu tomei remédio para tireoide, tá? O que eu fiz? Comecei a estudar, reajustei toda a minha alimentação, né? A suplementação, né? É importante a gente tratar o fígado, tá? Fígado e baço pela medicina chinesa são órgãos que estão diretamente ligados à nossa tireoide, né? Então o fígado tem que estar bom, tem que estar excelente. Principalmente porque o fígado, ele é um órgão que filtra muita coisa, né? E eu quero deixar uma coisa muito bem clara aqui para vocês, tá? Eu não sou contra o uso de remédio. Em muitos casos, ele se faz necessário, sim. Mas o que eu quero alertar a vocês? Tem muita gente, mas quando eu falo muita, é muita gente tomando sem a menor necessidade. Como eu mesma tomei sem a menor necessidade, tá? O médico falou pra mim que eu tinha um hipotireoidismo subclínico. Ou seja, eu só faltava algumas vitaminas e alguns minerais para eu ajustar. Talvez meu intestino, talvez era o anticoncepcional. Entende? Então tem muita gente que toma à toa o remédio. Qualquer remédio, tá? Mas eu tô entrando aqui nesse remédio da tireoide. Era a mesma dose, você pega aí você que tem gente que você toma remédio para tireoide, você que conhece gente, é a mesma dose. 50. Aí era a mesma dose para minha avó, para minha mãe, minha sogra, tudo a mesma dose. E a gente é diferente. Ah, Daniela, mas e se eu precisar tomar o remédio para tireoide, o que eu faço? Gente, a melhor opção é hormônio manipulado. Exatamente o quanto você precisa. E não ir lá e vou comprar esse, toma esse de 50, 75, 120. No manipulado, o excipiente não tem açúcar de confeiteiro, não tem talco, não tem mercúrio, não tem alumínio, entende? Então, a melhor opção, se tem que tomar, que em alguns casos, sim,
é necessário, é manipulado. Tá, gente? Outra questão importante, alimentação. Cheguei nela. A alimentação, ela ajuda como atrapalha na questão da tireoide. Então, vou falar alguns alimentos aqui que prejudicam a sua tireoide, que são alimentos inflamatórios. Glúten, leite, né? Ou alimentos que você sente que inflama seu corpo, por exemplo. Ah, Daniela, eu como feijão e eu sinto que minha digestão é péssima, me dá gases, minha barriga fica enorme. Gente, é um alimento que não te faz bem. E feijão é bom, mas não é pra todo mundo. Entende? E aí não é legal você comer. Então, alimentos, cada um sabe o alimento que não te cai bem, né? Aquela pessoa que come alho, que fica rotando alho, gente, já não percebeu que o alho não faz bem pra você? Então, esses alimentos que você come e não te faz bem, vai gerar uma cascata inflamatória no seu corpo. Vai agredir sua tireoide, vai agredir seu intestino, vai agredir seu fígado, vai agredir seu estômago. Aí você vai ter que tomar remédio pro estômago, porque vem aquela azia, vem aquele refluxo, tá? Alimentos enlatados e processados. Açúcar, como eu já venho falando, soja, enfim, todos os alimentos, tá? Um ponto importante, lectina. Lectina, ela é um antinutriente que prejudica o nosso sistema imunológico e ela ataca a nossa tireoide e a mucosa intestinal. E aonde a gente encontra a lectina? Nos grãos. Principalmente se você já tem uma doença de tireoide instalada, corte grãos. Não faz bem para você, tá? Para você que não tem, tenta consumir com moderação e sempre fazer um rodízio aí nesses grãozinhos, tá? O ideal, gente, nos grãos, só para falar aqui pra gente tentar diminuir essa quantidade de lectina, é pelo menos 48 horas. E vai tirando a espuma que vai formando. Aí você pode pingar um pouquinho de limão também, tá? O que você pode comer para substituir o feijão? Você tem problema de tireoide? Se você tem problema de tireoide, você tem que tirar esse feijão por um tempo, pelo menos por uns 30 dias, até você dar um descanso pro seu corpo para reparar toda a mucosa, tá? Mas feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, milho, todos os grãos, na verdade, eles têm lectina. Então é para consumir com muita moderação, gente. Se você tem a doença instalada, tá? Uma autoimune ou alguma alteração na tireoide. Se você não tem, vai sempre fazendo rodízio, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico e deixando sempre de molho, certo? E aí eu quero falar aqui pra vocês, antes de fazer o teste da tireoide, 4 dicas para manter essa tireoide saudável, gente. Não podia faltar isso aqui. Então vamos lá para as dicas. Para você manter sua tireoide saudável, gente. Primeira, cuidar do seu intestino. Vocês lembram que eu sempre falo, intestino é o primeiro cérebro. Você precisa cuidar bem do seu intestino e é lá que vai produzir os hormônios tireoidianos, tá? Intestino e fígado. Não pode esquecer, tá? Ingestão de iodo, principalmente para as pessoas que não comem peixes, tá? Então, o T3 e o T4, eles precisam de iodo, eles carregam iodo para ir lá para o receptor. Então, a gente encontra nas algas, peixes, frutos do mar, ou você suplementa. Existem vários suplementos, como Lugol, por exemplo, né? Iodeto de potássio, tem várias coisas, tá? Mas isso aí é bem mais... tem clorela, espirulina, tem bastante coisa, mas é interessante você sempre procurar a orientação de um profissional. Selênio, né, que tem nas castanhas, mas se você já tem uma doença, você não é interessante comer, porque tem fungo. Mas enfim, eu tô falando com uma pessoa que quer ter a sua tireoide boa, tá? Ferro, então, pessoas com anemia, né, muito... que não sara nunca, dá uma olhada. Aminoácidos, como a tirosina, às vezes, né, tá com uma deficiência, tá? Importante, evitar, esse daí
para as pessoas que têm essa questão de tireoide, vocês não podem tomar chás da família da Camellia sinensis, tá? Que chás são esses? Chá verde, chá branco, chá vermelho, chá preto, porque vai interferir na captação de iodo. Pode usar todos que vocês quiserem. Camomila, hortelã, erva doce, cravo, qualquer um, gente. Menos da família da Camellia sinensis, tá? Beleza? Não tô falando que esses chás são ótimos, tá? Eu tô falando pra pontual para essa questão de tireoide, porque interfere no iodo. Cuidar do seu fígado, como eu já falei, né? Porque é lá que acontece. O fígado tem que estar em excelente estado para converter o T4 em T3, né? Então, cuidado com excessos de bebidas, medicamentos de uso contínuo. Então, usa bastante folhosos, verdes escuros, as frutas vermelhas, que elas têm o poder de ativar as suas enzimas do fígado. Então, é interessante consumir, tá? Entendem? Gente, vou deixar outra coisa clara aqui. Não precisa viver numa bolha. Não é isso que eu quero, tá? Então, não existe isso. Viver numa bolha. Ah, mas eu não posso fazer nada. Então, assim, não é para viver numa bolha. Mas algumas mudanças, elas se fazem necessária, tá? E algumas mudanças, assim, de acordo com a sua rotina, com o que você consegue mudar. Vai, por exemplo, o que eu vejo muito constante? Por exemplo, paciente que passa hidratante, vai todos os dias no corpo, hidratante perfumado, com aquele brilho, né? Aquela maravilha. Precisa. O hidratante é carregado de metais tóxicos. Precisa passar todo dia? Daniela, precisa. Então tá, a gente consegue trocar esse hidratante por um óleo de coco, talvez, ou por um hidratante livre de metal, que existe, tá? E não é difícil encontrar. Internet, gente. Então, maquiagem precisa passar todo dia, ainda mais nos dias de hoje que a gente usa máscara, tá trabalhando em casa. Tem necessidade, né? Perfume, o tempo inteiro se entupindo de perfume, né? Alimentação inflamatória, então precisa comer sempre isso. Pão, precisa comer esses alimentos, né, inflamatórios, que glúten, leite. Tem a necessidade? Muitas vezes não tem, gente. Cada um, é claro, faz a transformação na medida que você vai podendo. Mas sempre um pouquinho de mudança, aos poucos você vai conseguindo melhorar. É que tem gente que não quer melhorar em nada, né? E aí a gente não tem o que fazer. Mas o pouquinho que você conseguir de ir mudando na sua rotina já é muito válido para o seu corpo. Muito válido mesmo, tá? É o que eu costumo dizer, o nosso corpo, gente, ele é muito forte. É muito forte, nossos órgãos são muito fortes, aguenta muito. Para chegar ao ponto de dar um paranauê, é que você tá judiando, ó, há muito tempo. Nossos órgãos são muito fortes. Deus fez nosso corpo, os nossos órgãos perfeitos, para chegar ao ponto de dar um revertério aí, uma alteração, ó, mas judiou, tá? Judiou. E aí, é o que eu falo, né? Se não tratar agora, se não cuidar, se não melhorar essa parte de saúde, de hábitos agora, uma hora o corpo vai gritar e você vai ter que tratar a doença, que é triste, é pior, é mais sofrido, é mais gasto. Entende? Teste da tireoide. Como saber? Até anotei aqui, ó, para passar certinho para vocês. Teste da tireoide. Então, como saber se eu tenho uma tireoide funcionando bem, se a minha tireoide está boa? Então, vamos lá. Abrir os olhos pela manhã, sem levantar da cama, você vai colocar o termômetro na axila. Entendem? Então, abrir o olho pela manhã, não levanta da cama, só coloca a mão do lado assim, ó, já pega o termômetro e põe na axila. Você vai fazer isso por 4 dias seguidos. Tireoide normal, a temperatura tem que estar em 36,5 até 36,8, tá? Hipotireoidismo, então uma hipofunção da sua tireoide, temperatura abaixo de 36,5. Hipertireoidismo, então uma hiperfunção da tireoide,
temperatura acima de 36,8. Importante para as mulheres, tá? Evite fazer esse teste na fase lútea ou do ciclo menstrual, porque vai dar alteração, tá? Então, mulheres, faz esse teste fora da fase lútea ou do ciclo menstrual. Importante também, se você está com algum quadro inflamatório, infeccioso, não vai fazer porque vai dar alteração também, tá? Então, tá normal ali, beleza, faz. Gente, deu alteração, procure um profissional para te auxiliar, tá? Tchau, gente!